Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no último dia de reflexão, estudo no livro de Mateus, capítulo 5, sobre o Sermão do Monte. Falamos sobre as bem-aventuranças, que é parte desse sermão, para responder a uma pergunta: como ser a mulher bem-aventurada no mundo corrompido? E hoje, nesta última reflexão, nós vamos falar sobre o sal e a luz. Mas antes, recapitulando o que cada estudo falou sobre o nosso chamado, quando Jesus nos chama para caminhar com Ele, e quando Ele nos chama, nós precisamos criar uma estrutura de transformação de vida, de estilo de vida, para sermos esta mulher bem-aventurada. E Ele fala que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmas e nos encher de Deus. Ele fala sobre a convicção do que é certo e do que é errado. Também nos ensinou a entregar o controle de todas as nossas áreas da nossa vida a Deus. E assim sermos insaciáveis em aprender mais de Deus para a nossa caminhada. Termos um coração cheio de compaixão, de servir ao próximo, de ajudar ao próximo, sem olhar para os aplausos, sem olhar para os méritos, mas olhar para a necessidade do próximo e ter uma visão de Deus e não a nossa visão. O Senhor nos fala também sobre a paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que o Senhor nos dá e não a que o mundo diz que precisamos ter. Quando nós desenvolvemos a busca de uma transformação diária, fundamentado em tudo que nós aprendemos, pode ser que tenhamos perseguição. Porque as pessoas muitas vezes não entendem a nova forma de viver. E isso pode trazer espanto ao mundo corrompido. Mas para nós, uma alegria, porque decidimos viver segundo a vontade de Deus. E quando essa estruturação de posicionamento na nossa vida, ela passa a ter um objetivo, ela passa a ter um testemunho. E no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13 até o versículo 16, nós vamos ler e refletir sobre cada um desses versículos. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O Senhor diz aos seus discípulos, o Senhor diz a nós, discípulas dele, que nós somos como um sal que conserva, um sal que dá sabor. Quando nós começamos a testemunhar quem é Jesus na nossa vida, diante de tudo que nós aprendemos, nós começamos a passar às outras pessoas o quão maravilhoso é viver desta forma, viver na vontade de Deus, viver com o coração cheio de paz, viver com o coração servidor, viver uma vida entregue ao controle de Deus. Começamos a observar que viver assim é extraordinário. E quando as pessoas começam a observar isso, as pessoas começam muitas vezes a se perguntarem ou perguntarem a você como isso é possível. E você diz, é só ouvir o chamado de Jesus. Jesus chama a todos o que nós precisamos, o que cada uma das pessoas deste mundo corrompido precisa, é aceitar este chamado. E você que já foi chamado, aprende de Jesus como ter uma vida reta, você passa a ensinar essas pessoas. O Senhor Deus diz que nós precisamos ser discipuladores de outras pessoas. E quando você passa a ser a pessoa que aprende e ao mesmo tempo ensina, você precisa conservar na vida dessa pessoa estes ensinamentos. Como? Sendo um exemplo, sendo um sal que conserva e que dá sabor. Porque se o sal for insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, de nada ele adianta, ele perde a função. Por isso, se você se perder no caminho por vontade própria, por
posicionar-se ao erro. De nada você serve para ajudar a vida de outras pessoas diante daquilo que Deus deseja. E ele diz aqui, a partir do versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Além de sal, você é luz. Você ilumina o caminho de outras pessoas porque a luz de Jesus Cristo está em você, por você ter aceitado. Então, as trevas da qual as pessoas vivem, você começa a apresentar uma lâmpada, uma vela, uma chama. E não se pode, depois que você construiu uma vida na rocha, sobre o monte que é Jesus Cristo, não se pode esconder. Por isso, permita-se ser usada pelo Senhor. Não se esconda no Evangelho, mas permita-se ser como um vaso nas mãos do Senhor para ajudar as outras pessoas. A mulher bem-aventurada no mundo corrompido é a mulher que faz a diferença, é a mulher que estende a mão para mostrar o caminho correto. E ele continua aqui: nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueires, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Você é a luz que ilumina as confusões, as desavenças, os choros, os momentos de luta que a sua família passa, ou que pessoas que você conhece passam. Elas podem ser dissipadas se a luz chegar, e a luz de Jesus Cristo que vive em você por você ter aceitado pode transformar a vida de outras pessoas. Mas essas vidas, elas serão permanentes na luz se também essas aceitarem a Jesus Cristo. Você é o canal de bênção, mas a fonte é Jesus Cristo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bem-aventurada é a mulher que glorifica o nome do Senhor. O mérito não está nela, mas está no abençoador, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso as suas obras, o fruto que vem de você, por você ter aceitado a ser transformada por Jesus Cristo, tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua com o sermão aos discípulos e a nós nos próximos capítulos. No capítulo 6, no capítulo 7 até o versículo 29. Então permita-se aprender mais lendo cada versículo destes capítulos. Mas eu quero finalizar esse estudo lendo com você no capítulo 7, versículo 24, o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua caminhada está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo? Ser bem-aventurada para você é ser construída a partir da rocha que é Jesus Cristo? Se a sua resposta for sim, então você se tornou a mulher bem-aventurada no mundo corrompido. E ele diz no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus Cristo está sobre você. Aceite essa autoridade. Aceitando esta autoridade, você se torna uma mulher bem-aventurada, porque começa a fazer parte da doutrina de ensinamento de um caminho reto em Jesus Cristo. O Senhor, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre o servir ao próximo, ele fala sobre oração, consagração, ele fala sobre o amor, sobre o perdão. Por isso, invista um tempo de leitura nestes capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. O Senhor Jesus vai te orientar nestas áreas. Ele fala sobre a oração que ele nos ensinou, e esta oração diz respeito ao perdão,
a convidar a Deus para a sua vida, a viver no centro da vontade dele, a perceber o pão de cada dia que ele te entrega. O Senhor Deus, no Sermão do Monte, ele ensina os seus discípulos a terem uma vida transformada, para serem bem-aventurados, para serem sal e luz no mundo corrompido. Aceite este convite de Jesus. Aprenda cada vez mais dele, para você se tornar uma discípula bem-aventurada, sendo sal e luz para o mundo corrompido e fazer discípulos também nesta terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.